Para para pam, para para pam, pam pam baram pam 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 baram pam. Buenas noites, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Conde. Tarataratã, 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 tan, 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 taran, tan, tan. Só que não é a live do Conde. Hoje eu fui descobrir que eu não seguia o Conde, né? Lá no YouTube passei a seguir o Conde, né? Um beijo pro Conde, grande Conde. Boa noite, Eli. Boa noite, Nath. Sejam todas bem-vindas. Vamos jogar a setinha pro lado aí, tá? Vamos começar a chamar os amiguinhos para participar. Eu vou chamar agora o. Peraí que tá entrando uma ligação aqui. Vou chamar agora o Magno, tá? O Magno vai dividir aqui a live comigo. Tá? O Magno vai entrar agora. Ele, eu e o Magno vamos bater um papo com. Fala, Magno, meu camarada. Tudo bem? Tudo tranquilo. Eu fico sempre incomodado quando eu convido alguém mais bonito do que eu. Eu fico constrangido. Fico Nada, deprimido. Fico deprimido, meu camarada. Como é que você tá? Tudo bem? nada, deixa eu só aumentar aqui. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, tá? E acho que hoje é um assunto importante, né? Então, mais uma vez, é impertinente aí trazendo um tema, né, bem atual na realidade brasileira e na realidade mundial, né? Então, também esse é o nosso trabalho e principalmente também a partir da educação, né? Acho que esses são temas importantes para a gente trabalhar, principalmente com uma molecada mais nova, né? E seja da escola pública ou particular, eu acho que isso é extremamente importante hoje, porque é onde nós, muitas vezes, né, constituímos um ideal político, né? Nós somos reflexo disso, né? Eu me formei em Exatamente. geografia na Universidade Federal Fluminense, então eu tive muitas oportunidades na vida, né? Mas sei que a luta social, acabei aprendendo muito isso na UF, né? A universidade pública. Então, a defesa da universidade pública, da educação pública, né, de qualidade. Nós temos uma luta aqui muito grande no Rio de Janeiro, né? Os professores do Estado estão em greve. Então, acho que isso tudo é muito importante, né, mestre? E tem muito a ver com o nosso papo de hoje. Sim. E daqui a pouco a gente vai receber o Crumpus, né? O Crumpus daqui a pouco tá chegando aí. Vamos bater um papo com ele, né? Muita coisa que a gente precisa conversar com ele, né, Magno? Ô, Magno, eu queria que Sim, você falasse do Insta pelo qual você vai fazer o bate-papo, né? Você tem um trabalho com os seus alunos, né? Vamos falar rapidinho aqui antes do Crumpus entrar, a respeito desse trabalho que você realiza aí, você tem esse Insta. Como é que isso funciona? Fala aí pra galera. pessoal, na verdade, eu tenho um Insta, né, que está aí para vocês, como Revista Pluralis, né, que é uma revista que foi criada a partir de um curso que eu ofereci aos meus alunos da rede privada, né, de educação aqui do Rio, que era um curso de atualidades. Então, a gente discutia tema e eles começaram a produzir alguns textos pequenos, propriamente do Instagram. Então, a gente pegava temas atuais. A minha área, né, mestre, de concentração de estudo é a violência urbana. Eu fiz isso na UF, né? Então, a violência urbana é um tema de grande interesse. Hoje, eu estudei o tráfico de drogas. Hoje, eu estudo a expansão das milícias aqui no Rio de Janeiro, principalmente pelo bairro onde eu moro, né? Que eu estou morando agora em Jacarepaguá. Eu sou de Nova Iguaçu. Então, eu criei esse Insta, que é a Revista Pluralis, e a gente abriu esse canal para que os alunos pudessem também ter uma produção, né? Porque muitas vezes a gente, como professor, acaba colocando as nossas ideias para os alunos, mas escutando esse aluno muito pouco, que é um grande desafio também da nossa educação, da maneira como é pensada a nossa educação hoje, né? Então, nós temos essa característica. Então, peço a vocês que nos sigam, se quiser mandar um direct com um texto,
nós mesmos produzimos a arte aí para vocês e vai lá para o Insta, nós marcamos a pessoa e tudo mais. É um Insta também que tem a ver muito com uma construção coletiva, né? Assim como é Impertinente 1917, nós temos essa ideia também. Boa noite, Gabi. Excelente. Gabi entrou aí. Excelente, Gabi Magno. tá... Vamos chamar agora Vamos chamar o Crumpus agora, que ele já está aí. Vou dar uma boa noite aqui para a Gabi, tá? Para o Kirian, que entrou aí. Vou pedir para vocês jogarem a setinha para o lado aí e começar a convidar a galera para participar desse bate-papo aqui, que vai ser bem bacana, tá? Vamos chamar agora o Crumpus, que já está aí. Tem muita coisa. Fala, Marcos! Marcos também tá aí. Boa noite, Marcos. Fala, Crumpus, meu camarada! Opa, Meu noite, grande amigo de fofocas. Meu amigo fofoqueiro. Tudo bem? Boa Pô, noite. tua imagem é o quê? Ultra HD que tu tá usando, bicho? Ah, cara, Rapaz. o iPhone tem essa câmera aí, né? iPhone é iPhone. Eu costumo dizer que eu sou um comunista de iPhone. iPhone 14, se possível. Então, a gente caiu nessa. Mas eu gosto, sabia, esse tipo de provocação. O Magno tá aqui comigo hoje. A gente vai... Essa semana foi uma semana complicadíssima, meu irmão. Uma semana de muitas emoções. Rapaz, como diz aí o nosso post, de tédio a gente não morre nesse país, meu irmão. Haja coração. E agora o Zanin, né? O Zanin foi indicado aí vai passar pela sabatina do Supremo. Tá fora aí. Ah, voltou de novo. Bom, tem muita coisa pra gente conversar. Tem CPI do MST, PL 490, as questões do Lira. Vamos abordar coisa pra caramba. Começamos por onde, Crumpos? Bom, primeiro Vamos começar por onde? Eu queria agradecer estar aqui de novo, ao Marcelo, Magno, um prazer estar aqui. Prazer, o Marcelo havia me dito. Aliás, eu achei uma boa ideia trazer o pessoal do grupo, né, Marcelo? O Marcelo, inclusive, pelo que eu soube do nosso amigo fofoqueiro, também vai sair candidato em breve. Ah, o Elias falou para você? Ele falou em live, não falou? Falou. O Elias está jogando essa parada, essa responsa para mim, né, cara? Eu tô, ó. Eu achei que era uma coisa sua que você não, comentado comigo. Não. Eu vou até contar para você e pro Magno, o pessoal que está assistindo aí a gente. Teve a despedida do Elias, né, cara? O restaurante lotado, né? E eu tava lá, ele não tinha chegado ainda, o restaurante já cheio já. Ele entrou no restaurante, um restaurante lá em Laranjeiras. Ele cumprimentou um casal que estava na porta e, na sequência, ele falou, ó, nosso candidato a vereador. Eu falei, caraca, meu irmão, mandou em público, né? Aí todo mundo, pô, parabéns. Eu falei, isso aí. Vamos, né? Vamos embora. Mexeu contigo? Vamos ver, não sei. De repente você e Magno aí ajudam aí nos bastidores, depois a gente troca uma ideia e me dão uma luz. Mas é uma coisa que eu não... Ano passado eu fiz bastidor já, de uma campanha para deputado federal. Do Safata. Do Safata. A experiência é boa. É uma loucura, né? É um mês assim, um mês e meio de loucura, mas a experiência é única. Sim, imagino. Mas vamos lá, Crumpos. Começamos por onde? Olha, essa semana foi semana passada para cá, foram muitas coisas que aconteceram, né? Eu acho que a gente ainda está tentando entender qual que é o saldo. Hoje eu vi que o Senado aprovou rapidamente, inclusive, a MP dos ministérios, né? Que causou todo um reboliço ontem. Mas, enfim,
ainda que o Lula tenha conseguido manter esses ministérios, aí vem essa questão de tirar a demarcação de terras indígenas do Ministério de tirar da Marina, né, e de dar para o Ministério da Cidadania. Então parece que mesmo quando a gente ganha, a gente perde. Não sei qual que tem sido a sensação de vocês, mas tem me parecido um pouco isso. Semana passada para cá a gente parece que mais lutando para conseguir ter uma sobrevida, conseguir tentar falar, não, calma, né, do que conseguir efetivamente ter o orgulho de ter feito o L, né, que até então era o que tinha, era o que era mais comum. Mas eu não sei qual foi a sensação de vocês. Fala aí, Magno. Eu acho que assim, eu acho que a aprovação, né, da MP dos ministérios, né, ela foi o famoso vamos perder alguns anéis para não perder os dedos. Eu acho que essa é uma grande questão que a gente precisa trabalhar. E é uma limitação dentro da nossa democracia. Eu acho que essa análise também é uma análise mais estrutural. Né? Nós temos um presidente, né, da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, que ele tem muito esse papel, né, ele que veio de um baixo clero, mas ele sempre foi um grande aliado do Eduardo Cunha. Então, acho que a postura do Eduardo Cunha durante o governo Dilma, né, refletiu na maneira como ele vai agir com o próprio governo do PT. E essa ideia também do presidencialismo de coalizão. Né? A gente tem uma limitação clara nesse papel. Então, a esquerda sempre vai ficar nesse grande embate. A política, ela é a arte do possível. Se ela for a arte do possível, nós podemos comemorar algumas conquistas do governo do PT. Mas agora, né, nessa grande coalizão. Mas isso é o suficiente, né? Isso é o suficiente para o que nós desejamos enquanto um país? Claro que a gente está falando de um retrocesso gigantesco nos últimos 6 anos. Porque, claro, a gente precisa também falar do governo Temer, né? A reforma trabalhista foi no governo Temer, por exemplo. O início da reforma previdenciária foi no governo Temer. Só que com 4 anos do governo Bolsonaro, né, dessa extrema-direita, e a extrema-direita brasileira, ela tem uma particularidade, né, porque a nossa extrema-direita, além de tudo, ela é entreguista. Nós vimos isso com o lavajatismo, né, e nós perdemos muito patrimônio. Nós perdemos a nossa biodiversidade, nós perdemos as subsidiárias da Petrobras. Então, acho que essa é uma questão que a gente até pode trazer aqui e que vai refletir, claro, numa eleição do Lula, mas em um Congresso altamente conservador. Né? Acho que essa também é uma discussão dentro do nosso campo. Né? Elegemos um presidente, mas só isso é o suficiente? Ou o que nós poderíamos ter feito? Né? A ideia do Safadre, por exemplo, que você trabalhou, de manifestos, né, populares, era uma ideia, por exemplo, genial. Eu acompanhei, mesmo sendo aqui do Rio de Janeiro. Você acompanhou Sim, interessante. sim. As discussões. Eu conheço muito bem o Luiz Eduardo Soares. O Luiz Eduardo Soares, que trabalha a questão da violência policial, da polícia, das polícias militares. É um grande... A gente troca muita ideia porque eu estudo a violência, só que aqui no Rio de Janeiro. Então, acompanho muito bem esse trabalho. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. Tá? Obrigado. Então, acho que essa seria a minha primeira participação. Manda ver aí, Crumpos, está contigo. Eu acho que, enfim, o Magno levantou uma série de questões que são interessantes e, bom, como alguém que vem da filosofia, eu vou partir para a crítica, né? Porque eu acho que a esquerda ainda não entendeu exatamente o que ela quer e ela ainda não entendeu exatamente até onde ela pode ir, né? Então, eu vou colocar aqui 2 contrastes. Eu acompanhei o primeiro ato de campanha da candidata do PCB, a Sofia Manzano e o Gabriel Colombo, candidato ao governo do estado de São Paulo. Os dois do
PCB. Os dois do PCB. Eles fizeram o primeiro ato de campanha, oficialmente, lá no Salão Verde, que é o centro acadêmico lá da Filosofia e das Ciências Sociais da USP. E eu assisti, eu não sou do PCB, mas eu fui acompanhar, eu fui assistir, e a percepção que eu tenho é que a leitura que a Sofia Manzano, o Gabriel Colombo, assim como acho que dá para generalizar todas essas outras figuras, né, dessa esquerda que a gente chama de radical, a leitura que eles têm do capitalismo brasileiro, eu acho que é impecável, né? Os limites da conciliação de classes, o que é a burguesia no Brasil, essa burguesia do atraso, né, que é uma expressão que ficou popularizada. Eu acho que até mesmo as limitações dos governos do PT, né? Então o próprio Safat fala sobre isso. Bom, chegou um momento que ficou impossível você ter na mesma mesa a bancada ruralista e o Guilherme Boulos, né? E o MST, enfim. Agora, se o lado analítico é muito rico, né? São críticas muito bem refletidas, muito bem pensadas, muito bem comunicadas. A esquerda tem muitos bons comunicadores. Eu fiquei aguardando as propostas que viriam, né, do que fazer no lugar, e as propostas vieram. Então, eu ouvi coisas como: bom, tem que ter o fim do vestibular, a justiça tem que deixar de ser uma justiça burguesa, chega dessa jornada de trabalho absurda. E são tópicas com as quais eu concordo em gênero, número e grau. Só que o que eu fiquei esperando e que não veio é a caminhada para nós chegarmos até lá, né? Então, eu sou alguém que está muito presente na universidade, né? Eu me formei agora em graduação, na graduação em filosofia, estou indo para pós. Eu sou professor de cursinho popular, né? O pessoal que quer ir para o vestibular. Já faz 5 anos que eu dou aula em cursinho popular. Então, a questão da educação é muito marcante para mim. E tem algo que eu tenho certeza, é que o vestibular é uma forma de segregação, né? A começar pelo valor. Se você quiser tentar entrar na USP, né, a maior universidade do Brasil, e não conseguir a isenção, como eu já vi muitas pessoas que não tinham condições de pagar e teve o pedido rejeitado, se você não tiver ali R$ 180, talvez esse ano esteja até mais caro, você não consegue nem tentar entrar, né? Então o corte do pobre, ele já é ali, já no primeiro ato. Então, tem uma pauta que eu defendo, assim, só a título de exemplo, é a questão do fim do vestibular. Agora, essa é uma realidade que está muito longe do nosso 1º de junho de 2023. E aí, né? Qual que é a caminhada daqui até lá? É uma crítica que eu acho que a esquerda radical tem que fazer, nós que ambicionamos muita coisa. Eu me incluo nisso, né, para deixar claro. Assim como o Safat se inclui nisso. Qual que é a caminhada que a gente tem que traçar para conseguir, de fato, chegar onde nós queremos? E enquanto nós, né, que queremos tensionar a coisa, não tivermos uma resposta e não tivermos um plano de ação, é a esquerda da conciliação que vai continuar aparecendo como alternativa e levando os votos, enfim, né? Então, uma coisa que eu fiquei pensando, ouvindo o Léo Péricles, candidato aí da UP, da Unidade Popular pelo Socialismo, e ouvindo o Lula, eu queria mais. O que eu queria era o que o Léo Péricles estava falando.
né? É como era triste olhar para o Lula e ver o Alckmin do lado, por exemplo, né? Agora, quando chegou nas eleições, na hora do vamos ver, se não fosse o cara aqui, nós estaríamos no segundo governo Bolsonaro. Saiu uma pesquisa recentemente, 44% aí do brasileiro acha que o comunismo é uma ameaça real ao país, que acha que o Lula é o comunista, que o PT é o comunista. Essa é uma coisa que eu fico pensando, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, eu vou passar a palavra já, mas a gente fala tanto dessas coisas, mas em que pé será que nós estamos em relação a essa multidão de pessoas aí fora, né, que nós precisamos contar com a ajuda deles para fazer a luta acontecer, a luta revolucionária acontecer. Nós não vamos fazer a revolução só nós três, o Elias e o Safat, né? Então, essa é uma coisa que inclusive eu tenho pensado muito, é um questionamento, e acho que é uma crítica que a gente tem que fazer. A esquerda radical parece ter a resposta para tudo, mas eu acho que o principal ainda não apareceu, que é um plano efetivo para nós conseguirmos chegar onde nós queremos. Né? Porque senão, no fim das contas, é o que o Marx fala na crítica do programa de Gotha, que é um livro em que ele critica a coalizão de dois partidos alemães, que é o partido, inclusive seria o partido, a esquerda radical e a esquerda, né, uma esquerda liberal. Elas se juntam, elas fazem uma coligação estratégica, porque eles entenderam que era necessário ali para conseguir vencer a eleição, e aí se juntam. E o Marx, ele não apoia, né, essa esquerda liberal, mas ele vem uma frase famosa dele, né? Um passo no real é mais importante do que uma dúzia de programas. Parece que, enquanto a esquerda radical está com uma dúzia de programas, né, a gente já tem, claro, todos os problemas do capitalismo brasileiro, né, e o que deve vir no lugar, a gente não tem um programa, que é o que essa esquerda, a esquerda da conciliação, da coalizão, tem a apresentar. Magno, eu quero... Eu ia deixar isso para o final, mas eu tô com uma agonia aqui dentro de mim já tem algum tempo, tá? Claro, mestre. A primeira coisa que eu quero fazer é uma pergunta se você já consegue visualizar alguma coisa, tá? Você já tem algum norte, algum tipo de norte, assim, ok, vamos caminhar por aqui, tá? E a segunda coisa, cara, aí eu vou lançar aqui a minha agonia, tá? Para mim, me parece muito claro que a gente não conseguiu se mobilizar, a gente não conseguiu organizar um processo de mobilização, né, de teste de força, no sentido de que a gente conseguisse... quando eu falo a gente, eu digo as organizações, os movimentos sociais, as organizações de esquerda de uma forma geral, os movimentos sociais, as centrais sindicais, enfim, os partidos políticos que se identificam com a esquerda. Porque, para mim, me parece muito claro que se a gente não se organizar para... Vou citar um exemplo. Né, dizer para o Lira que a gente não elegeu o Lira, a gente elegeu o Lula. A gente fez o L de Lula, a gente não fez o L de Lira, tá? Como eu tenho visto uma galera falando essa semana aí. Então, meu irmão, é se organizar para bater na porta do Lira e falar assim, meu irmão, ó, abaixa o tom, tá? Você não manda em porra nenhuma aqui, quem manda, ó, essa galera toda aqui, tá? Eu não estou dizendo nada que reproduz aquilo que a gente viu no 8 de janeiro, tá? Eu estou dizendo para que a gente se mobilize para fazer aquilo que a gente sempre fez, a vida inteira, tá? E não existe no Brasil um lado que
saiba mais fazer isso do que nós, né? A esquerda sabe muito bem fazer isso e aprendeu a fazer tomando muita porrada. Então, assim, estou aqui lançando essa pergunta para você, se você já consegue visualizar algum caminho, alguma espécie de caminho, ou e se, enfim, estou dividindo com você aí minha ansiedade. A minha imagem está aparecendo aí, galera? Mestre, tá meio congelada. Pra mim tá bem congelada. Eu não sei o que está acontecendo, mas vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim, a gente está conseguindo beleza. compreender. Acho que da fala, eu anotei aqui, a exploração do Bruno, né? Mais uma vez uma brilhante exploração. Eu acho que a gente tem dois grandes desafios. Acho que o Criolo definiu muito bem, né? O que é um movimento de coalizão no Brasil quando ele falou que o anzol da direita fez a esquerda virar peixe, né? Eu acho que essa ideia, e aqui vale uma crítica ao próprio PT, quando ele foi expurgando a sua ala mais radical, que foi a ala que formou o partido, né? O Campos é de São Paulo, então o Campos viveu muito isso, né? E claro que nós temos, por exemplo, o exemplo do Boulos em São Paulo e no Rio de Janeiro, como eu sou do Rio de Janeiro, conheço também, o próprio exemplo do Marcelo Freixo, a esquerda sempre caminha para o centro. Então, ela sempre acaba sendo cooptada pela direita. E isso vai acontecer nesse atual governo. Acho que foi brilhante. Como professor, deve ser muito difícil para ele olhar o Alckmin de vice-presidente. E essa é uma dificuldade que a gente precisa ter. Quem é do Rio de Janeiro, por exemplo, vai entender um pouco do que eu estou falando, e quem é do Brasil também. Na periferia, aqui do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, você não tem uma unidade de um partido de esquerda, por exemplo. Mas você tem uma variedade de igrejas neopentecostais, e não generalizando, mas que vão vender um discurso da teologia da prosperidade para essa pessoa, que vai acabar numa questão da atomização desse indivíduo, que ele não se vê dentro de uma sociedade e não se vê dentro de uma construção coletiva. Eu acho que esse é um desafio, né? Nós não temos, por exemplo, campanhas políticas da esquerda, da UP, do próprio PCB, e você falou da Sofia Mazano, por exemplo, do Bruno Colombo, e aqui é uma crítica que a gente também precisa, acho que, ser realizada, né? Nós somos uma elite intelectual nacional, isso é inegável, que ficamos presos dentro de uma institucionalidade. Acho que o Safatli, uma vez eu acompanhando uma palestra dele, ele foi brilhante. A direita radicalizou. A esquerda não acompanhou e não fez um jogo de força. Enquanto a direita radicalizou, a esquerda se tornou institucional. Então, tudo ela recorre ao STF. Sendo que o nosso judiciário está dentro de uma estrutura de um Estado burguês. Então, não vai adiantar a esquerda achar que dentro dessa institucionalidade ela vai conseguir avançar com o seu projeto, que vai cair, né, nessa angústia nossa, da esquerda radical. Então, a gente tem uma parede aqui que a gente precisa vencer. O primeiro, se tornar mais popular, e a gente estava até conversando isso em off, né? Essa ideia, por exemplo, da maneira como eu me comunico é muito importante, porque o trabalhador que pega o ônibus 4h30 da manhã, ele precisa entender o que eu tenho a propor a ele. Mas, por exemplo, eu estou dentro de uma FRJ, estou dentro da USP, estou dentro da UF, do qual eu tenho essa distância com o trabalhador em si. Eu estou dizendo essa distância realmente com o trabalhador. Eu trabalho em escolas aqui do Rio de Janeiro, onde isso é um grande desafio. Conversar com professores, inclusive da nossa área de humanas, da filosofia, da sociologia, da história, da própria geografia. Então, isso é um desafio nosso, né?
E esse desafio, eu acho que, e aí a pergunta que você trouxe muito bem, a gente vai sempre ceder. E qual é o problema disso? Qual é o nosso projeto? A nossa crítica é muito bem feita. Isso é inegável. Nossa estrutura intelectual, a nossa intelectualidade, a nossa produção acadêmica, pô, 1000 vezes maior do que a direita, do que a extrema-direita. A gente está falando de coach, está falando de Pablo Marçal, está falando de Renata Barreto, que tomou um esculacho do Elias Jabbour, por exemplo, num podcast. Entendeu? Mas essa galera sabe falar essa linguagem popular. Então vende esse discurso. Vende esse discurso da atomização, da individualidade. Então falta esse mecanismo de ação. Eu acho que esse é um desafio nosso, inclusive nosso aqui, entendeu? Se fazer ser entendido. Porque o Marx não era uma leitura fácil, né? Diga-se de passagem. A gente diz aqui no Rio de Janeiro da maturidade intelectual, né? Que você precisa ter para compreendê-lo. A não ser o Manifesto Comunista e outros pequenos livros, né, dele. Quer falar, Marcelo? Não, eu já. Agora é contigo aí. Acho que vai ter que juntar tudo aí e mastigar. Não, eu acho que é interessante isso que o Magno falou, porque tem eu ouvi a Madalena Chauí falar uma coisa uma vez. Ela falou, nossa, mas o pessoal fala do tamanho da esquerda, né, de como nós temos várias esquerdas no Brasil. Aí você pega essa esquerda, por exemplo, representada pelo Lula, que é inclusive um pessoal do outro lado da esquerda, né, que é essa esquerda mais incisiva, vai falar que essa esquerda do Lula nem esquerda né? E aí é tudo muito subdividido e isso fica posto como um problema. E aí a Marilena fala que ela não entende o porquê disso ser um problema. Porque a diversidade que a esquerda tem é a melhor característica que ela possui, né? Se a esquerda é tão diversa, se manifesta de tantas formas, tem tantos grupos, tem tantas lideranças que pensam tantas coisas diferentes, né? É porque as pessoas da esquerda têm opinião, têm senso crítico desenvolvido, é porque consegue pensar o Brasil, o mundo, as relações de trabalho, as relações, né, com o meio ambiente, de muitas formas diferentes, né? Então você vai falar da esquerda, tem gente aí da esquerda, as figuras públicas aí de esquerda, falando de redução de jornada de trabalho, pegando firme, né, nessa temática. Tem gente falando de ecossocialismo e transição energética. Tem gente que consegue recapitular muito bem a história. Tem gente que vai para tem tantas formas, né? O próprio Elias Jabbour, né, eu acho que muita gente não sabe, não imagina, mas ele é geógrafo de formação, né? Então, a esquerda ela vem de tantas formas, né, por tantos lados, e ela é tão rica, né, do ponto de vista crítico, propositivo, e eu acho que isso não pode mais ser visto como um problema, né, como um nós e eles. Então, por exemplo, o PT hoje é visto por muita gente como um partido que nem de esquerda é. Isso por conta de uma percepção de que o PT se resume à figura do governo do PT, que é esse governo de coalizão. O PT tem sim, o PT, que é um partido com mais de 1 milhão de membros, né, de filiados, tem essa frente que é a Construindo um Novo Brasil, que é tem as grandes figuras, como o próprio Lula. O Lula é dessa corrente. Mas você tem dentro do mesmo PT uma corrente como a democracia socialista, que concorre às eleições nacionais
do partido e no plano, na proposta, né, de como o partido vai se orientar, vai se organizar, eles são completamente contrários. Está lá dito claramente, nós vamos mudar essa forma de fazer política a partir de conciliações. Então, vocês veem que existem muitas divergências dentro de um próprio partido, né? Agora, eu acho que tem que ser uma questão de lutar por espaço. Eu vou contar uma coisa aqui. Assim como eu fui ver o primeiro ato de campanha da Sofia Manzano, eu também vi um ato de campanha do Léo Péricles. Também na USP, ele esteve lá no auditório, lá na Letras, ele com outras figuras da Unidade Popular, e a militância da Unidade Popular apareceu, né, lotou ali o auditório, e chegou um momento em que eles abriram o microfone para quem quisesse falar. E vários dos filiados à Unidade Popular pegaram o microfone e foram lá na frente para falar ali o que queriam. E muitos acabaram dizendo por que se filiaram à Unidade Popular e a importância que isso tem para cada uma dessas pessoas. E ali eu entendi que essas pessoas, aquelas pessoas, estavam filiadas a esse partido político, ao P, não simplesmente por uma questão ideológica, por uma questão simplesmente de lados, mas por uma questão de sobrevivência. Sabe? As pessoas falando gente falando que, bom, eu vim para a luta política, nem me interessava, mas eu vim para a luta política porque meu bisavô foi escravo do capitalismo, meu avô foi um escravo do capitalismo, meu pai é um escravo do capitalismo, e se alguma coisa não acontecer, eu serei também. E meu filho vai ser. Então, é uma questão de sobrevivência propriamente. Muitas pessoas, inclusive, desses filiados, são pessoas pretas, são mulheres, são pessoas da comunidade LGBTQIA+, essas, né, digamos, essas pessoas têm alvos maiores, né, no capitalismo. E eu confesso para vocês que eu saí dali, e assim, eu que sou um homem branco, heterossexual, que pode gozar de certas condições de vida que essas outras pessoas que eu ouvi, infelizmente, não têm, e eu fiquei achando que aquele lugar não era para mim. Sabe, um espaço da UP é um espaço em que eu ficaria quieto ouvindo todo mundo falar e eu não teria o que dizer, né? Eu ainda não sei exatamente como eu lido com essa questão, mas eu acho que o ponto principal esse não é o único lugar a ser ocupado, né? Eu também posso ocupar um outro espaço e dar a minha contribuição de outra forma. Eu estou aqui com o meu canal, tô com um canal no YouTube, apesar de estar parado por falta de tempo. Estou aqui com o meu perfil no Instagram. Eu estou com o Will aqui para soltar, por exemplo, em que eu falo sobre o significado do conceito de mão invisível do mercado. Eu sei que o jovenzinho de 14, 15, 16 anos não vai parar para ver isso. Não é, eu não vou pegar essa mente, eu não vou pegar. Eu sei disso. Agora, eu sei que também tem inúmeras pessoas por aí que estão tentando começar a estudar de alguma forma, mas não sabe por onde. Pessoas que não tiveram uma boa educação de base, aí tenta pegar para ler alguma coisa, tem muita dificuldade. E eu sei que aí então tem um outro público ao qual eu também consigo chegar, né? E eu acho que isso é o que importa. Eu poderia estar produzindo conteúdo que eu sei que iria bombar com muito mais facilidade. Mas se não é esse o meu principal espaço de contribuição dentro daquilo que eu tenho a contribuir, esse não é o espaço que eu vou ocupar, né? Então, eu poderia sentar aqui e agir de uma forma que não é a minha forma, né? Então, eu acho que é um pouco disso,
Magno, que se trata da gente aproveitar toda essa pluralidade que a gente tem, não para ficar nos subdividindo e subdivide, 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 né? Ad infinitum, né? É a gente saber aproveitar essa pluralidade que a gente tem, né? Então eu vou sentar aqui, vou falar desse jeito professoral e eu vou deixar os palavrões para o Marcelo, os xingamentos para o Marcelo, e a gente vai se ocupando. Agora, o Crumpus, eu senti falta de você matar minha agonia. Na sua fala, eu senti falta de você, de repente, me dizer se você já tem alguma coisa, se você já consegue mostrar pelo menos a metade do caminho. Não, verdade, é que eu acabei, enfim, falando demais. Eu acho que a metade não, mas eu acho que muita coisa está sendo feita. Sabe, eu não imaginava que hoje nós teríamos um debate sobre socialismo e capitalismo no YouTube com mais de 2 milhões de visualizações, que é o debate que o Elias travou com a Renata Barreto. Eu assisti um pedaço do debate ao vivo, né? Eu tinha mandado mensagem para o Elias um pouco antes de começar, falando, vai Elias, representa todos nós aí. E eu tava no bandejão na USP, jantando e assistindo, acompanhando, mas enfim, eu tive que ir para aula, aí eu precisei desligar. Mas mesmo vendo ao vivo, e já tinha uma repercussão, eu nunca imaginei que teria esse nível, que chegaria a esse ponto. Né? Assim como nós temos hoje uma série de pessoas que estão produzindo conteúdo para a internet, e eu e o Marcelo somos dois aí tentando entrar nessa também. Não sei se o Magno produz também conteúdo, não sei. Eu produzo conteúdo com os meus alunos, sim. Então, mais uma forma de expressão. Eu acho que a gente finalmente está ocupando esse espaço, que para mim eu acho que é o futuro. É essa comunicação aqui, a comunicação da live, do reel, do vídeo. Enfim, é sempre muito difícil prever tecnologia, mas eu acho que é por aqui. Eu acho que nós estamos nos ocupando. Dá para fazer uma lista aqui. A gente tem Sabrina Fernandes, a gente tem João Carvalho, a gente tem o Chavoso da Gustavo Delfato, né? O Gustavo Neves. Então, aí, tem um monte de gente. Neves, o próprio Elias Jabbour, né? Que eu acho que ele teve essa importância, né? Que eu acho que o Marcelo e você falaram brilhantemente dessa ocupação desse espaço, que inclusive a esquerda durante muito tempo não quis, né, ocupar esse espaço. E aí isso possibilitou uma proliferação da extrema-direita nesses novos meios de comunicação, podemos dizer, principalmente de massa, né? A esquerda, ela se manteve... Por que eu vou discutir com ele? Eu acho que a ideia do Elias Jabbour, acho que ela foi genial em propor um debate com a Renata Barreto. Que eu acho que ali ficou escancarado, primeiro, a falta de conhecimento. E segundo, eu acho que é uma questão que todo liberal, na verdade, vive, que é um mundo que não tem paralelo com a realidade. Acho que essa é uma questão muito importante. Que eles não encontram paralelo. Que a Renata Barreto fala, que alguns, né, esse primo rico, e desculpa, cara, chega a ser violento. Eu estava vendo um vídeo do Primo Rico, onde ele ensina uma pessoa a ter 1 milhão em 6 meses. O que ele está dizendo para milhões de pessoas? Tipo assim, irmão, tu não consegue porque você não quer. Você coloca no indivíduo um problema que é do sistema capitalista. E você coloca toda uma carga de culpa nessa pessoa. Isso é extremamente violento. Porque isso coloca uma sobrecarga, que na verdade é uma sobrecarga sobrenatural sobre o indivíduo. Porque ele fala assim, não, você não quer, você não acorda cedo, né? Você não
mereceu ter R$ 1 milhão. Então imagina isso para milhões de pessoas que estão ouvindo e ouvindo isso repetidas vezes. E tem um problema, né, cara? A gente está falando aqui que você falou brilhantemente do YouTube com 2 milhões. Nós vamos ter agora também um debate, aí, me parece, do Humberto Matos com o Mamãe Falei, né? O Arthur Duval também, que é aí de São Paulo. Parece que eles eles propuseram um debate aí, né? Vai ser quando? Já Não tem sabia ideia? disso. Não sabia. O Humberto Matos propôs um debate para ele. Sabe por onde vai ser? Eu não sei quando vai ser, Marcelo, mas eu acho que vai ser até no Vilela. Vai ser no Vilela. Bom, Então, eu acho que Então, por isso que eu falei, eu acho que a gente ainda está longe de chegar na metade do caminho, porque, enfim, até porque os números dessas pessoas são muito expressivos, né? Então, por exemplo, os números da Renata Barreto são muito mais expressivos do que do Elias ainda, né? Agora, eu acho que essa questão, eu estava comentando anteriormente sobre faltar um plano efetivo de ação à esquerda radical. Se a gente for fechar aqui na internet, pensando só na internet e ignorando o restante, nesse aspecto a coisa já começou a andar, entendeu? Eu acho que isso é o importante. As pessoas falavam muito com o Safatli durante a campanha sobre, mas você acha que com essas propostas você vai ganhar? Né? Então, por exemplo, o Safatli tinha uma proposta magnífica. Né? Os salários de juízes federais seriam indexados aos valores de professores da rede pública e enfermeiros da rede pública. Né? Então, professor, enfermeiro e juiz vão ganhar a mesma coisa. Aí você vê se você vai querer subir os todos ou descer todos. Né? Aí você vai, mas você acha que uma coisa, com uma proposta dessa, você vai conseguir ganhar? E ele sempre falava, mas eu não entendo o porquê do fetiche com a vitória. Ou, pelo menos, com essa ideia de vitória. Que achar que só vamos ganhar se formos eleitos. E para o Safatli nunca se tratou disso. Para ele, o principal era fazer o debate circular. Era colocar a ideia na cabeça das pessoas. Fazendo essa campanha, eu pude ver quantas pessoas começaram a debater sobre o fim da polícia militar por conta do adesivo que a gente carregava, do panfleto que a gente entregava. Inclusive, ele perdeu inúmeros votos por conta disso. Agora, quantas pessoas que pararam para olhar, estranharam a princípio? Nossa, como assim, mas vocês não querem que tenha polícia? Como que vai ficar as coisas? E no que a gente dizia, não, mas a polícia militar não é a única polícia que existe. A pessoa já repensava. Né? Então, isso é uma vitória, de certa forma, é uma vitória. É uma forma de começar a dar movimento às coisas. Eu comentei na outra live a que eu estive aqui, com o Marcelo, que nós havíamos perdido a nossa capacidade de pautar o debate. Eu acho que essa é uma tentativa. A gente tem que se preocupar menos em querer ganhar e começar a dar movimento para as coisas. Né? E eu acho que a internet é uma forma disso acontecer. Nós temos um governo agora que, sinceramente, eu ainda não sei o que dá para esperar dele, mas certamente esse governo nos deu tempo para nós nos organizarmos para 2026, ou agora já para 24, que já vai ter eleições municipais. Isso é importante, né? Eu acho que as coisas podem começar. Eu acho que alguém como Flávio Dino, que é alguém que se assume comunista, hoje talvez seja a principal figura do governo Lula, depois do Lula. Era algo que, né, talvez a gente não imaginava, alguém como ele tendo o protagonismo que ele tem, alguém do Nordeste, alguém que era
do PCdoB, alguém que se diz comunista, bom, no país como o Brasil, que a gente sabe como é que são as coisas, né? Agora, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, muito trabalho para acontecer ainda. Tem aquela frase famosa do Brown, em 2018, falando que o PT, mas eu acho que isso vai para muito além do PT, precisa voltar para a base. E aí eu vi uma entrevista do Galo de Luta, o Paulo Galo, falando que hoje a base não é mais a mesma coisa. Tem muita criança que já não está mais lá na rua, está no celular. E aí, como é que você volta para essa base? A base não é mais configurada da mesma forma que era lá nos anos 80, 90, quando o PT surge, o Lula é aquele líder sindical de rua. As coisas não são mais daquela forma, né? Então, eu acho que a gente tem que entender qual que é o nosso plano de ação, né? E começar a caminhada, porque tem muita coisa pela frente. E se a gente for pensar em 2026, por exemplo, que eu acho que o futuro mais próximo aí para nós em termos, né, históricos, o Lula já disse que não vai ser candidato, né? Até porque não tem nem idade mais para isso. E aí, o que vai ser de nós em 2026? Hoje me preocupa, né? Então, eu acho que ainda tem caminhada, é longa, mas o importante é as coisas começarem a acontecer. Quer falar alguma coisa, Maga? Mestre, eu acho que do que o Cruz falou, eu até anotei aqui, eu acho que essa ideia do governo do PT, né, ter ganho a última eleição e ter dado um tempo. Eu acho que a gente tem um desafio, que é claro, que é reestruturar o Estado brasileiro. Acho que esse vai ser o maior desafio. E isso pode levar, segundo algumas pesquisas que a gente fez lá na UF, por pelo menos 2 anos. A gente teve uma destruição do Estado brasileiro, que, na verdade, para quem é da universidade pública, para quem conhece a realidade das escolas públicas, ou para quem atua na área de saúde pública, isso foi muito grave, né? Então, essa destruição de todas as estruturas do Estado brasileiro, inclusive, que vai desde a FUNAI, né? E a gente também pode falar dessa PL 490, né? Que isso que foi pautado desde 2007, e é um desafio nosso, é reestruturar o Estado brasileiro. Eu acho que esse é um passo importante dentro da nossa construção histórica, para que a gente depois possa vencer essa estrutura de poder, né? Acho que não dá para fazer esse salto, né? A gente precisa. E o Kuntz também falou que eu acho que é uma ideia genial que foi proposta pelo Safatli, que foi essa ideia de fazer a ideia circular, as ideias circulares, né? O problema é, Kuntz, e aí não é uma crítica, tá? E é um desafio da própria esquerda. Aonde que essa ideia circula? Entendeu? Eu acho que essa é uma pergunta. Aonde hoje você, o Marcelo, nós dialogamos? Você tem um trabalho brilhante dentro dos vestibulares populares, o Marcelo dentro da internet, mas isso que foi até que você falou do Brown, né, que foi aqui na Lapa, no Rio de Janeiro, ele falou, aonde que está essa base? Se eu for no Sudeste e no Sul, claro que essa base está na internet. Mas se eu for no Norte e Nordeste, entendeu? E essa é uma complexidade que nós temos enquanto Brasil, tá? A gente até fala, né? Você deu também o exemplo do Elias Jabbour, e o Elias Jabbour foi orientando do Milton Santos na USP, né? De Geografia da USP. Talvez daí venha também o seu brilhantismo. E o Milton Santos falava, como é que o Brasil tem 78% da população rural e a maior bancada do Congresso é uma bancada ruralista? Entendeu? Essa não tem paralelo na realidade, né? Que a gente fala, essa questão do Brasil, né? Como que eu tenho a maioria da população urbana, mas a minha maior bancada que pauta
quase que toda a política pública, inclusive pautou a PL 490, pautou essa PL, o projeto, né, a MP dos ministérios, de esvaziar os ministérios do meio ambiente, dos povos originários, o próprio Ministério da Justiça, que durante o último governo colocou a demarcação de terras indígenas dentro do Ministério da Agricultura, comandado pela Tereza Cristina, diga-se de passagem, que tentou pautar a nova lei do agrotóxico no Brasil, que liberou mais de 2.700 princípios ativos, com alto risco à população e aos trabalhadores rurais. Então, essa estrutura eu preciso entender. E aí foi o que você falou, essa ideia precisa circular. Eu acho que esse é um grande desafio nosso, né? Aonde, como que nós temos esse objetivo, né? Da ideia circular, mas respeitando a regionalidade, né? Se eu for ao Nordeste, por exemplo, essa ideia precisa circular de uma outra maneira, porque é uma outra realidade, comparada com a nossa aqui de Sul e Sudeste, né? A gente pode colocar assim, que o próprio Milton Santos chamava de região concentrada nos 4 Brasis. Né? Ele fazia muito bem essa distinção. Eu acho que a própria questão de reestruturar o Brasil é um grande desafio que nós também estamos lidando com certos episódios que têm nos desafiado, né? Então, bom, nós tivemos agora a proposta do novo arcabouço fiscal, a nova regra fiscal que o Haddad propôs e que voltou do Congresso com alterações e que, ao meu ver, esse é sim o primeiro teto de gastos que nós temos efetivamente, né? Porque teve o chamado teto de gastos lá no governo Temer, que depois teve essa continuidade do Guedes, mas que, bom, era um congelamento, né, de gastos, né, nos setores educação, saúde, ciência e tecnologia, infraestrutura, um congelamento por 20 anos, né, apenas com correção da inflação. Bom, isso não é um teto, né? E isso é um homicídio aos gastos, que você não pode gastar, né? Então não é um teto, é um congelamento total. Um teto é o que o Haddad propôs, né? Bom, quem conhece o Haddad aqui da época de Prefeitura de São Paulo sabe que o Haddad tem uma coisa com superávit primário, né? O Haddad sempre teve esse intuito de ter superávit primário, né? Que seria ali, então, arrecadar mais do que gasta nos setores, nas dívidas com as quais o Estado tem que lidar obrigatoriamente. Esses são os gastos primários. Acontece que eu não vejo explicação para isso, não vejo justificativa para isso, né? Um país que tem como um lado forte o lado social, né? Um governo que tem como bandeira a luta contra a desigualdade social, de ascensão do pobre à universidade, ao consumo, né? Que essas já foram bandeiras do PT desde seu primeiro governo. A melhoria da qualidade dos serviços públicos como o SUS, por exemplo, e aí você coloca um teto de 2,5%, isso se atingir as metas, né? Então, agora, se o Elias estivesse aqui, ele é contra a teoria do que está escrito, mas ele apoia a prática, porque é o que a gente tem hoje. Eu não gosto muito desse é o que a gente tem hoje, quando ele vem antes de uma tentativa, pelo menos, de luta, né? Porque parece que não houve combatividade no Congresso para pelo menos tentar aprovar
um marco fiscal, uma nova regra fiscal, melhor do que essa que está aí. Né? Assim como, porque aí você pode dizer, bom, mas o Bolsonaro, efetivamente... Gol do Flamengo aí. É gol do Flamengo. Foi aqui porque teve gol de alguém no jogo do Flamengo e Fluminense. Foi aqui. Agora errou, meu irmão. Né? Agora é um Foi o Flamengo. minuto de... Foi o Flamengo. Agora é um minuto de barulho. Desculpem, pessoal, porque eu tô aqui do lado da varanda, porque eu tenho os 2 filhos pequenos que estão lá dentro dormindo. Tem um flamenguista aqui. O cara aqui de cima, ou aqui de baixo, na verdade, é flamenguista. Aí ele tá aos gritos aqui também, né? Acho que não dá pra ouvir. O barulho aqui fora, irmão, tá? Desculpa. Não, vambora. Mas então, eu acho que é um desafio. É um desafio que se impõe, mas que a gente está falando de luta e a gente geralmente associa a coisa da luta, a ideia da luta, à esquerda radical, que é uma esquerda mais combativa, mas a luta não pertence apenas a ela, né? Então, nós precisamos ter essa combatividade também no Congresso, né? E eu acho que certas escolhas que forem tomadas, certas decisões que forem tomadas nesses próximos anos, podem definir como o que nós teremos de enfrentamento a partir de 2026, se é que vai chegar em 2026. Porque a democracia no Brasil é isso. Né? Você não sabe se o atual governo vai chegar ao seu fim. E eu acho que um papel que a gente tem que cumprir é conseguir encaixar as críticas que nós julgamos que devem ser feitas e que não são obstáculos, né? Agora, como é que a gente faz isso sem cair naquilo de subdividir a esquerda, né? Então, essa questão do marco fiscal, para mim, ela simboliza bem isso, né? Tanto que, né, para você ver como é complicado, vem de alguém do PT, né? E hoje o grande nome do PT, depois do Lula, que é o Haddad. Então, bom, vindo do PT, você espera algum tipo de preocupação social, né? Mas olha, o Haddad já foi chamado pelo próprio Lula como o mais tucano dos petistas. E aí você pega para ler o projeto, você vê que é um projeto de viés liberal. Aí você começa a pensar, bom, mas porque as 3 metas são zerar o déficit até junho de 2024, até junho de 2025 cresce 0,5% do PIB e até junho de 2026 cresce 1%. Essas são as metas. Ainda que as metas sejam cumpridas, você vai ter um teto de gastos primários de 2,5% apenas. Né? Como que a gente lida com isso? A gente engole porque é o que tem? Ou a gente vai para cima para tentar algo melhor? Os 2 primeiros governos do Lula foram muito marcados por tudo que o Lula conseguiu fazer no âmbito social da coisa. E, de fato, né, você tem o Bolsa Família, que é um programa de combate à desigualdade reconhecido internacionalmente. O IPEA fez um estudo que foi divulgado em 2013, né, um estudo dos 10 primeiros anos do Bolsa Família, para ver seu real impacto. E aí nós tivemos resultados, né, que acho que nem o mais otimista esperava. E o cálculo feito é que se não fosse o Bolsa Família, o número de pessoas a mais na miséria seria de 34%. Então, é muita coisa. Você tem um programa como Luz para Todos, que levou eletricidade para 15 milhões de famílias. Você teve a criação de 19 universidades federais, 73 campos. Você teve
a criação do SISU, inclusive pelo próprio Haddad, que o SISU hoje é responsável por 50% do ingresso no ensino superior. Agora, para fazer isso, para bancar isso, e tudo mais que o PT fez, só no segundo governo, vocês sabem qual que o percentual de gasto que o governo teve? 16%. 16%. Se tudo der certo nos próximos 3 anos, nós teremos 2,5%. Né? O que a gente vai conseguir fazer com isso? Então, eu acho que nós temos que nos propor a refletir sobre esse tipo de questão para entender o que a gente precisa fazer. Queria falar, Magno? Deixa eu só pegar acho que você falou uma coisa que é muito importante. Desculpa mais uma vez, acho que o jogo acabou. Cara, a gente precisa tomar um cuidado enquanto esse campus da esquerda, o Brasil não retroceder a 2013. Eu lembro muito bem que as manifestações aqui no Rio de Janeiro, quase todas as primeiras manifestações foram pautadas pela esquerda. Né? A questão do transporte, e na verdade, eu acho que tem acho que você falou de importantes vitórias, né? Dos primeiros governos do PT. O problema é aonde que nós queremos chegar. Eu acho que o governo do PT criou uma expectativa, e aqui também vale uma crítica, quando a gente fala, né, que o PT incluiu pessoas na sociedade de consumo. Então ele pegou milhões de pessoas e colocou ela como consumidoras. E isso foi a única coisa que construiu uma ideia de solidariedade, que elas são consumidoras, mas enquanto elas não eram trabalhadoras. Então agora eu sou consumidor e a minha expectativa é sobre o meu consumo. Quando o Brasil enfrentou uma turbulência econômica em 2013, que o mundo todo enfrentou, a primeira coisa que essa nova classe média, que não é uma classe média, todos nós sabemos disso, quando ela vê o seu poder de consumo afetado, ela esbarra nessa expectativa. Então, a minha expectativa era aumentar o meu poder de consumo. Eu não consigo, eu vou às ruas. E aí nós vimos, claro, né, por uma série de fatores, o crescimento da extrema-direita. Então, pautas da anticorrupção, do moralismo, do pânico moral, passa a pautar a rua a partir de 2013. Inclusive, está fazendo 10 anos, que é uma análise que nós temos que fazer. Acho que essa é uma análise. Nós perdemos a rua em 2013 e não recuperamos até agora. Né? Seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja nas grandes capitais do Nordeste, nós não recuperamos a rua. A esquerda perde essa rua. E podemos criticar, mas, por exemplo, o 7 de setembro de 2021 e o próprio 7 de setembro de 2022 foram movimentos de rua muito fortes, pautados pela extrema-direita. Né? Sim, a extrema-direita, ela consegue, assim, uma coisa que eu penso, a esquerda, ela teve todos os motivos para chegar lá no Congresso e no STF e fazer o que os bolsonaristas fizeram. Eu acho incrível que a esquerda sempre teve como claro que o STF é um grupo quase que completamente composto por homens brancos que defendem os interesses da oligarquia brasileira. Isso sempre foi muito claro. Né? O STF não representa o povo, o STF é um órgão, é só mais uma expressão de poder do capitalismo brasileiro, da burguesia do Sim. capitalismo brasileiro. E, bom, o que a esquerda está fazendo hoje? Ela está defendendo o Alexandre de Moraes. Né? Esse é o nível do que o bolsonarismo conseguiu fazer com a gente.
a esquerda está defendendo as instituições. A esquerda está defendendo um Congresso Nacional que claramente nunca o representou. Nunca o representou, né? Então, quando a gente fala da importância de pautar o debate, ou como você colocou, de ocupar as ruas, de tomar as ruas, a importância do que a gente está falando é essa. Né? Então, você fala, bom, aonde a gente quer chegar? Eu não sei, porque essa resposta não é minha, não é do Marcelo, não é sua. A resposta deve ser dada enquanto classe, porque se vai acontecer alguma coisa, alguma revolução, alguma coisa, vai ser uma revolução da classe trabalhadora. Nós temos que emergir enquanto classe. E essa é uma resposta que a nossa classe precisa dar. E para isso, ela precisa se compreender, sentar e conversar. Me entristece muito quando eu vejo o nível em que está o debate político, o debate econômico e o debate social no Brasil. O Jabor faz uma brincadeira falando que, não, para mim, para o Brasil aqui você não precisa nem dar o socialismo, me dá o capitalismo alemão que já está bom. Né? E a brincadeira é essa, né? Na Alemanha não tem essa idiotice de não, porque o Estado que intervém é um Estado socialista. Né? A Alemanha tem uma indústria nacional fortíssima. A Alemanha tem indústria automobilística forte. Você vê aí Volkswagen, Porsche, BMW, Audi. A Alemanha tem indústria química fortíssima, indústria elétrica fortíssima, indústria mecânica fortíssima. E isso deriva de um forte grau de investimento que vem do Estado. E eles têm consciência disso. Aqui nós estamos agora, gente, com uma CPI para discutir se o MST é terrorista ou sei lá o quê. Sabe? O MST é o maior produtor de arroz orgânico do nosso subcontinente da América Latina. E ao invés de nós pensarmos isso estrategicamente, pensar estrategicamente o que o MST pode nos dar, como potencializar essa produção, como melhorá-la, o que pode fazer, o que outros setores têm para aprender com eles. Não, a gente olha a cor vermelha da camisa do MST e aí fala que o MST está ligado ao Lula e que o Lula está ligado ao Maduro e que o Maduro está ligado ao Hugo Chávez e que, portanto, é todo mundo comunista e todo mundo quer roubar o seu Corsa, todo mundo quer a sua casa de 40 metros quadrados. E aí a gente se perde nisso, entendeu? Como eu queria que aquele debate do Elias fosse com alguém que realmente entende de liberalismo e que nós tivéssemos um vídeo com mais de 2 milhões de visualizações de um debate desse nível, sabe? Porque, assim, eu não faço questão que todo mundo seja socialista, comunista, marxista, que todo mundo seja de esquerda. Acontece que quando o nosso principal antagonista político está por aí dizendo que a vacina, que a pessoa, quer dizer, nós estamos, ou pior, né? Nós estamos perdendo parte de nossos antagonistas políticos porque eles estão morrendo porque eles não tomaram vacina, porque a vacina foi politizada, né? Então, a gente não assim, até uma coisa que eu paro para pensar, eu falo, bom, do Haddad eu discordo do fato dele querer ter um superávit primário, porque eu acho que o investimento não deve ser por aí, a arrecadação pode vir de outros setores, e etc e tal. Essa é a discordância que eu tenho do Haddad. A discordância que eu tenho de um bolsonarista é que quando eu tomei vacina, não me foi implementado nenhum chip, né? Enquanto nós
tivermos nesse nível, a gente não vai para frente. Então, quando eu fico triste por ver alguém que a todo momento quer colocar na discussão pautas morais, isso me entristece, me desanima, não porque ele não pensa como eu, mas é porque enquanto o outro estiver com a cabeça nessas questões, as minhas questões não vão para frente. Né? O país não vai caminhar, o Brasil não vai se industrializar enquanto nós tivermos parte, né, do nosso país ter essa mentalidade, essa coisa do Hayek, sabe, essa leitura que o Hayek tem, que, bom, o Estado nunca pode intervir na economia, porque se o Estado começar a intervir na economia, ele vai cair no socialismo, e todo socialismo acaba em totalitarismo. Essa é a brilhante leitura de história que o Hayek tem sobre interferência estatal. E é isso que molda o pensamento, né, de todo esse neoliberalismo que a gente vê por aí afora. Né? E aí o que eu disse, o que me desanima nisso não é o fato de existirem neoliberais por si só, mas é que enquanto o debate estiver nesse degrauzinho, a gente vai estar aqui discutindo a vacina da China. Né? O Alisson, a gente tem vários problemas que necessitam de um nível de resposta, na minha avaliação, bem agudo. Não foi fácil eleger o Lula, né? Não foi fácil. A vitória do Lula nas urnas indica algum nível de vitória para nós. Só que a gente não começou nem a lutar de verdade. Né? A gente tem aí o Lira, né? E tenta se organizar como se fosse uma força maior do que o Lula. E aí ele joga fora das quatro linhas, na minha avaliação, chamando uma CPI do MST, tentando espremer os ministérios que esse governo criou. E eu penso o seguinte, cara, e aí vai minha agonia, né, mais explícita. Se a gente não for para a rua rápido, a gente não conseguir mobilizar rápido a população, eu carrego um nível de pessimismo em mim que a gente vai perder novamente o rumo da história. Algumas desses capítulos aí a gente já viu anteriormente. Então, assim, eu penso que a gente precisa rápido, a gente precisa com maior urgência organizar o povo para estar na rua contra o Arthur Lira, contra o arcabouço, contra o teto de gastos, tá? Essa coisa do arcabouço a gente pode até discutir depois. E existem pautas que estão na ordem do dia. Por exemplo, essa questão que aconteceu com o Vini Júnior, que levantou a lebre do debate contra o racismo. Veja, se eu não me engano, foi ontem que duas influências, a história de duas influências veio à baila, né, com uma brincadeira que elas fizeram no Instagram, em que elas ofereciam presentes para crianças pretas. Um presente era uma banana e o outro presente era um macaco de pelúcia. Vocês viram isso? Sim. Viram isso? Assim, a coisa está nesse nível, tá? A coisa está nesse nível. Então, assim, a galera está sem pudor. A galera está sem pudor. E a gente sabe que a ascensão da extrema-direita
no nosso país, infelizmente, criou aí alguns Frankenstein, né? A gente criou o preto racista, o gay homofóbico e por aí vai, né? Só que a gente precisa intervir de forma mais efetiva, de forma mais aguda. Eu estou acompanhando de perto, não sei se vocês estão, a organização CPL, né, que são os Comitês Populares de Luta. Aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, estão em 16 municípios. Tá? Algo mais ou menos assim. No Rio de Janeiro são vários, na cidade do Rio de Janeiro são vários comitês populares de luta. E eles estão espalhados pelo Brasil inteiro e recentemente fizeram um processo de formação na escola Florestan Fernandes, onde foi debatida a questão da guerrilha digital, né, essa forma de bombar nas redes, enfim. Então, assim, chegou a hora da gente dar uma turbinada nessa galera do CPL. A gente descobrir essa forma de organização popular, porque vai todo mundo, gente. Vai todo mundo. Vai a Dona Maria que vende alface, vai o doutor Guimarães, advogado, vai o guardador de carro, vai a doutora Marilene, cirurgiã. Então está todo mundo ali, meu irmão, discutindo os rumos do país, né? Assim, discutindo pautas como o combate ao racismo, a legalização da maconha, enfim, uma série de bandeiras que necessitam da nossa atenção, do nosso carinho. E aí, né, para ser, inclusive, até um pouco mais cirúrgico, tentando ali ser um pouco mais cirúrgico, estava discutindo isso de manhã com uma das nossas participantes, né, e eu pensei rápido da seguinte forma: como é que ela me indagou, como é que a gente vai para a rua, de que forma a gente vai para a rua? Estou com medo de repente, ser uma porrada no Lula. Eu falei assim: não, mas a gente tem que bater na direita. A porrada tem que ser no Lira, a porrada tem que ser no Roberto, tem que ser no Campos Neto, a porrada tem que ser no parlamento representado pela direita. Então, assim, a porrada tem que ser nessa galera, tem que ser no Marcos Duval, tem que ser no Nicolas Ferreira. E aí, até desenvolvi uma teoria na hora com ela, que a gente precisa de 3 formas de organização rápida, assim. Trabalho de base, né, conversar com o pastor, com o padre, com o pai de santo, com os motoboys, com os mototáxi, com a galera da van, com a professora da escola municipal, trocar ideia. Agitação e propaganda, meu irmão, ir para as redes, ir nas escolas, fazer debate, chamar a galera para fazer debate e uma equipe de mobilização nacional, né? Aquela galera que articular todo mundo, articular centrais sindicais. Eu sei, Luiz, é só a minha transmissão que está ruim, tá? Mas você consegue ver o Magno e o Cruncus, tá? Mas espero que você esteja me ouvindo. E aí essa galera da equipe de mobilização ia chamar a galera para a rua, ia organizar a calendário de luta, entendeu? 2 pautas, no mínimo, 2 bandeiras no mínimo. Não adianta ficar viajando na maionese. Meu irmão, contra não sei o quê. Não, meu irmão, vamos colocar 2 pautas, 2 bandeiras específicas no máximo, entendeu? E é isso, meu irmão, uma linguagem rápida, uma linguagem simples e falar a linguagem do povo, que o povo que gosta de ouvir, está acostumado. Bem, enfim, joguei para fora o que eu estava sentindo nessa live quase psicológica, né? Como é que é o outro nome que dá?
grupo, como é que é? Grupo de análise, né? Isso? Grupo de Posso apoio? dizer, análise de grupo, sei lá, enfim. Então, eu coloquei Terapia aí. em grupo. Hã? Em terapia. É, isso aí. Enfim, vamos lá. Tá Eu contigo acho aí, que tá contigo aí, Magno. Vamos lá. não, eu acho que, Marcelo, eu acho que tem duas questões aí muito interessantes, né? De certa forma, a gente sempre espera, né, ter grandes pautas para poder ir à rua. E muitas vezes a gente esquece de uma questão própria que é o nosso bairro. A construção, né, do que você falou, por exemplo, dos comitês populares de luta, é uma questão muito local. E isso é muito importante para a esquerda. Acho que o Bruno falou, e isso tinha muito também, né, na questão da própria campanha do Vladimir, que era, dentro desse manifesto, ter as pautas locais. Muitas vezes a gente sempre se preocupa com o nacional, né, e o internacional, mas esquece dos nossos problemas diários. Por exemplo, quem é do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando, transporte público. É uma pauta de mobilidade urbana extremamente importante, né? Que é um desafio, a pauta da violência. Então, eu acho que a gente precisa construir uma luta que seja uma luta popular, mas que comece pelo bairro e que, claro, que vá galgando aí os degraus, né, que a gente possa continuar construindo. Eu acho que, por exemplo, a UP, eu acho que ela tem essa ação muito importante, né? A UP, ela tem essa pauta local muito forte. Nós temos diversos processos de ocupações de espaços públicos realizados por ela. E a gente está perdendo isso, né? A gente perdeu isso, inclusive para quem é do Rio de Janeiro, na própria cultura. Nós não temos, por exemplo, uma roda de rap. Nós não temos, por exemplo, uma roda de samba. Todo o nosso carnaval passou a ser concentrado na zona sul da cidade e altamente gentrificado, né? Que é um conceito importante aí da geografia. Então, a nossa própria escola de samba, que também é um tema que eu trabalhei na universidade, a nossa própria escola de samba não está mais na favela. Não se há uma construção da identidade, né? Eu acho que esses comitês são importantes até mesmo para a construção de uma identidade, que acho que foi o que o Columbus falou. Muito importante. Eu tenho um projeto, me desculpe, mas antes desse projeto, qual é a minha identidade enquanto classe, né? Acho que essa é uma questão que a gente precisa desenvolver e pensar. Não, mas é o que o Marcelo falou, né? A gente tem que ir pra rua. E assim, não dá pra ficar esperando o Lula chamar, o Lula convocar. Tá, eu vi uma publicação no Twitter, tem uma página, eu não me lembro o nome, mas é alguém aí que defende o governo, a tal gestão, e aí compartilhou um meme que o Lula não está me deixando fazer a revolução, né? Quer dizer, isso também não dá, né? Então, bom, eu só vou agir na medida em que o governo me permitir, eu só vou para manifestação, só vou fazer a manifestação, e se o Lula, o PT tem que divulgar, o Lula tem que estar, se não foi boicote. Eu já ouvi muito disso também, já vi muito disso também. A esquerda se propor a algo na rua que não teve alguma adesão do PT, por exemplo, do PSOL, e aí a manifestação, o ato, enfim, não tem a potência que poderia ter tido, e aí volta-se a uma crítica a essas figuras. Ah, não, mas boicotou. Ah, não, mas era para ter apoiado. Ah, não, mas era para ter ido. Né? E assim, eu acho que também não dá para ficar nisso também. Não dá para ficar passando pano, não dá para ficar querendo defender certas coisas que o governo tem feito, que infelizmente surgiram da última semana para cá. Agora, também não dá para ficar, sabe, também não vou ficar colocando a culpa no governo por não ter apoiado a manifestação que eu quis fazer. Então, eu acho que
que é por aí, Marcelo, que a gente precisa tomar as ruas, né? Assim, ok, eu posso aceitar que era necessário fazer uma coalizão para conseguir levar essas eleições, porque ainda assim a gente quase perdeu, então imagina se não fizesse, mas quem vai editar essa coalizão somos nós, não são eles, entendeu? De ontem nós nos livramos, né? Porque a ingenuidade do Arthur Lira foi tal que ele quis colocar contra a parede alguém que, né, você pega o que eu tenho de vida, dobra, é o que o Lula tem de política, né? E aí o Arthur Lira, bom, pelo menos não foi tão fácil assim, né, conseguir encurralar o Lula e levar 4 ministérios, como o Arthur Lira queria. O Arthur Lira tentou barganhar 4 ministérios e acabou tendo a reabertura do seu caso de corrupção passiva lá no mais de R$ 100 mil no STF. Agora, você vê que foi um problema, digamos, da burocracia da política brasileira, algo que é tão característica dessa nossa dita democracia, mas que foi resolvida pela mesma burocracia, né? Então, quer dizer, as coisas aconteceram lá e a gente nem sabe o que aconteceu, né? O Spinoza, que é um filósofo do século XVII, ele fala que a monarquia é um regime excepcional para quem está do lado de dentro do castelo. Por quê? Porque as decisões são tomadas dentro do castelo e quando o povo não vê qual decisão foi tomada, quem tomou tal decisão, o povo não faz nada, o povo não tem força, o povo não tem energia, né? E parece que é isso que está acontecendo. É como se nosso Congresso fosse uma espécie de castelo, um cerco, e as coisas que vão ditar o nosso futuro acontecem lá dentro, e a gente sequer está sabendo de fato. Nós sabemos do resultado final. O Lira não conseguiu o que ele queria com o Lula. Não conseguiu nenhum ministério. A MP foi aprovada como o governo queria. Disso a gente sabe. Agora, meus amigos, vocês imaginam o que rolou por trás de tudo isso no dia de ontem? Eu vi que até o Lula teve que participar das reuniões. Ele teve que conversar com os deputados, né, para a gente ter uma noção do nível que a coisa chegou, né? Agora, enquanto a gente ficar acompanhando tudo pela tela do celular, né, e deixar acontecer lá o que acontece, e nós não tomarmos o espaço que é nosso, que são as ruas, bom, isso vai continuar acontecendo. Aí vai ser torcida, né? A torcer para dar certo. Façam suas apostas. Considerando o histórico brasileiro, as minhas não são muito boas. Ô Magno, Crumpos, nós já estamos com 1h20, 1h30, né? O Instagram ele pode derrubar essa live a qualquer momento. Eu quero, Crumpos e Magno, depois que a gente encerrar a live, a gente combinar uma outra, um curto espaço de tempo. Não sei se vocês estão disponíveis aí para a gente voltar novamente aqui para trocar essa ideia. Eu quero muito, porque assim, na verdade, assim, eu tô aqui, cara, enquanto vocês estão falando aí, eu tô com, cara, 3 folhas aqui, anotando um montão de coisa e com muita coisa engasgada aqui na garganta. Então, assim, eu necessito que a gente continue debatendo esse tema aqui num curto espaço de tempo. Acho que a gente pode encerrar, para a live não cair, ficar registrada, ficar gravada para a galera assistir e para a gente divulgar também, né? Peço aí para todo mundo que entrou para ajudar a compartilhar a live. Seguir a gente, né? Seguir a Impertinente, né? Seguir o Insta do Crumpos, seguir o Insta do
do Magno, e a gente voltar a conversar de novo com o Bruno. O que a gente está falando aqui é uma coisa que exige de nós uma certa emergência, tá? Eu falo por mim, falo através do que eu sinto aqui, e deixo isso claro, tá? Que para mim é uma agonia tremenda, tá? A gente não está ainda na rua pressionando a direita, meu irmão, fazendo pressão em cima da direita, dizendo que quem manda aqui é a gente, meu irmão. A gente elegeu o Lula e quem está mandando aqui é a gente, não são esses caras. São os caras que vão ficar dizendo para nós assim como que a gente vai acordar no dia seguinte. Entendeu? Quem tem que dizer como esses caras vão acordar no dia seguinte somos nós, cara, que vencemos. Entendeu? E a gente tem que começar a impor outras vitórias. Tá? E parar de ficar jogando a responsabilidade em cima do Alexandre de Moraes, irmão. É o poder popular que tem que ser exercido num curto espaço de tempo. Tá? E anotem aí, todo mundo, tá? Se a gente não fizer isso logo, a gente vai perder o bonde da história. Essa é uma opinião minha, tá, galera? Mas eu acho que acaba sendo compartilhada, né? Eu acho que perder as ruas, acho que mais uma vez, eu acho que seria o maior erro da esquerda brasileira. Inclusive o Campos trouxe uma ideia muito importante, que é a própria ideia do MST. O MST, mesmo com o governo do PT, né, ter ganhado a eleição, eles em nenhum momento eles retrocederam, inclusive, né, continuaram com o seu movimento de luta e principalmente com o seu movimento de ocupação de terras, chamando a atenção para, acho que talvez, o grande problema brasileiro, que é a nossa estrutura fundiária, né, agrária. Então, eu acho que o MST é um grande exemplo. E não abaixou cabeça nem com uma CPI inconstitucional, né, por não ter um objeto pré-definido. E, lembrando, o MST é o maior movimento social da América Latina e nos últimos 18 anos já foram 5 CPI contra o MST e essa é a sexta. Então, assim, é algo muito grave, é uma perseguição muito grave. E aqui faço também uma crítica ao PT por ter deixado a oposição ao governo, no caso, ter ganho grande espaço na própria CPI do MST. Nós vimos, por exemplo, os 3 principais cargos serem ocupados pelo Zucco, serem ocupados pelo Ricardo Salles e serem ocupados pelo Kim Kataguiri, né, que é aí de São Paulo até. O Ricardo Salles também, né, de São Paulo. Então, acho que isso é muito grave. Né, essa falta também de uma ação, né, para proteger o próprio MST. E aí é um sistema mesmo de proteção ao maior movimento social da América Latina. E não só o MST, né, como o MTST também. Houve essa falta de proteção aos movimentos sociais no Brasil como um todo. E eu me coloco sempre à disposição da Impertinente para que a gente possa sempre fazer as lives e só marcar aí que eu estou aqui sempre. Obrigado, Marcelo, mais uma vez pelo convite, tá? Valeu, irmão. Crumpos. Só É isso. uma palavra aí pra gente. O Che Guevara falava que a luta pela revolução é uma luta pela morte, né? Então, a gente tem que estar disposto a pelo menos tomar as ruas, porque é o espaço que a gente tem. A gente sempre teve como claro que a vitória do Lula e a derrota do Bolsonaro na eleição não representariam o fim do fascismo nacional. E a gente já viu, logo no 8º dia do ano, que eles ainda estão por aí. Né? Eles não abaixaram a cabeça. Ao contrário, eles se radicalizaram ainda mais. Né?
E a forma como nós vamos reagir é o que pode ser fundamental, né, para daqui adiante. Como eu disse, não sei exatamente no que vai dar esse governo. Eu sei que pelo menos tempo ele nos deu. Então a gente tem que saber aproveitar bem esse tempo e conseguir fazer uma construção para que finalmente o rumo da política, da economia e da sociedade brasileiras mudem. Queria agradecer ao Magno, queria agradecer ao Marcelo. Bom, é sempre um prazer estar aqui. Espero que a gente ainda tenha, sim, outras oportunidades, a gente vai conversando. E é isso. Um abraço aqui do Frio Paulista. Magno, Crumpos, prazer ter vocês aqui trocando ideia. Obrigado por aturarem meu desabafo. Magno, você é um excelente companheiro de entrevista. Eu não gosto de falar entrevista, mas eu vou dizer que estímulo de bate-papo, né? É mesmo. Pena que vocês dois não estão tomando nada, só eu que bebi uma garrafa de vinho inteira enquanto estava aqui conversando com vocês. Isso. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado. Nossa, vocês são maravilhosos, tá? Assim que terminar a live, óbvio, a gente vai trocar ideia, vamos conversar um pouco. Ana, você sempre chega atrasada, sempre chega. É absurdo isso. Mas assim, deixar uma boa noite aí para vocês, tá? Magno, Crumpos, um beijo no coração de vocês e vamos em breve, vamos marcar logo vamos fechar aqui, vamos marcar logo uma para breve. Tá bom, galera? Agradeço aí a presença de todos e todas, tá? E Valeu, até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Fomos. Beijo para todos. Tchau, tchau. Grande abraço. Valeu, galera.